Abramos as nossas Bíblias para a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 23 a 25. Leamos o que nos diz a palavra santa do nosso bom Deus. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Amém? Que Deus aplique o texto que nós acabamos de ler em nossos corações, em nossas mentes e em nossas vidas. Amém? Meus amados irmãos, aqui nós temos um texto que trata da bendita esperança. A bendita esperança do crente é um dia, ao ouvir o som da trombeta ecoar, como diz o hino do cantor cristão, subirmos ao encontro do Senhor nos ares, para estar para sempre com o Senhor. Daí, o crente deve ser sim um sujeito sempre esperançoso. Tem pessoas que esperam sempre o pior, mas o crente deve estar sempre esperando o melhor. A vida do crente, ela deve ser motivada e, consequentemente, moldada por a esperança. Por a esperança de ser um dia arrebatado. De um dia participar com o corpo glorioso da reunião de todos os salvos com o Senhor Jesus Cristo. Isso não é pouco. Mas antes de adentrar especificamente na ideia central da bendita esperança, eu peço permissão a Deus para falar um pouco sobre a esperança. A esperança. A esperança é uma contínua e constante parceira da fé. Sem fé não há esperança. Sem fé não há esperança. Um grande homem de fé foi Abraão, e Abraão creu contra a esperança. A esperança, segundo a palavra de Deus, não traz confusão. Na mesma epístola que nós lemos agora, nós podemos ler no capítulo 5, no versículo 4 e 5, Romanos capítulo 5, versículos 4 e 5, onde está escrito: e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A palavra de Deus diz que a esperança não traz confusão e que há esperança no coração do crente. Amados, o fato de nós vivermos pela esperança nos coloca em uma perspectiva de vida melhor. Muitos esperam sempre o pior. Muitos esperam sempre o pior. Mas por que os crentes nunca jamais devem esperarem o pior? E eu vou explicar por quê. Porque para o crente não tem pior. Para o crente não há problemas. Porque todo e qualquer problema é efêmero e passageiro. E a vida do crente é eterna. Bom, as pessoas muitas vezes, mesmo crentes, e entre estas pessoas, mesmo crentes, incluo-me a mim mesmo, somos tomados pelo surto
de humanismo ou de humanidade. E nos colocamos debaixo das dores que pertencem ao homem, e tão somente ao homem, mas que para nós não deve nos tocar tão profundamente. Por quê? Nós temos uma outra lógica, nós temos uma outra ótica das coisas. Olhemos um pouco para a perspectiva de vida paulina. Se você leu as epístolas de Paulo, você vai perceber que Paulo era um homem que tinha uma contínua esperança em sua vida, mesmo estando nas mais adversas situações. Paulo era uma criatura que se gloriava nas tribulações. Paulo passava por tribulações, e olha que Paulo passou por muitas delas, e ele se gloriava. Paulo falava com orgulho, Paulo falava com prazer, das vezes que fora preso, das vezes que fora apedrejado, das vezes que fora chicoteado. Paulo não lamentava o sofrer por causa da palavra de Deus. Paulo não lamentava ser perseguido por causa da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E o crente, irmãos, precisa olhar para o alto. O crente precisa olhar para Cristo. E o crente precisa imitar Paulo como ele o foi de Cristo e viver debaixo da esperança. Paulo, quando percebia a perspectiva da proximidade da sua própria morte, ele não lamentava. Ele pensava: partir e estar com Cristo, que é muito melhor. E só aceitava a ideia de ficar se fosse dentro da perspectiva de utilidade para o reino de Deus. Paulo não pensava em ficar por egoísmo. Paulo não pensava em ficar por estar aprisionado aos prazeres humanos e carnais. Pelo contrário, a única perspectiva de Paulo se contentar em ficar era se fosse para ser útil à obra do nosso bom Deus. Paulo não tinha nele prazer em viver se não fosse para servir a Jesus. No capítulo 1 de Filipenses, ele diz, a partir do versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Essa ideia, ela deve fazer parte da vida do crente. Viver é Jesus Cristo. Viver é Cristo. E morrer é ganho, é lucro. Mas se o viver na carne me der fruto de minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Paulo aceitava ficar debaixo de uma perspectiva única, dar fruto para a obra de Deus. Irmãos, outro dia eu li uma frase, um pequeno texto que me chamou a atenção. Esse pequeno texto indicava que se você é salvo, você não tem problema.
Parece uma loucura, né? Se você é salvo, você não tem problema. O texto dizia: se você é salvo, você não tem problema com doença. Porque eu morrer é ganho. Se você é salvo, você não tem problemas com finanças. Porque a sua vida é passageira. Se você é salvo, você está liberto de todas essas coisas. Você pode viver para Jesus Cristo. Ou seja, quando nós vivemos uma vida focada única e exclusivamente na fé no Filho de Deus, todas as coisas, sejam elas as quais forem, boas ou ruins na face da terra, elas são apenas efêmeras e passageiras. Agora, o perdido é diferente. Porque para o perdido, tudo de bom que ele agarrar será apenas na terra. E tudo de sofrimento que ele tiver, só lhe acrescentará mais sofrimento do que ele irá ter no inferno. Então, problemas eternos, só quem tem são os perdidos. Nós não temos. Amém? Nós não temos. Todo problema que nós tivermos aqui na face da terra, problema passageiro. Vai te incomodar só por algum tempo. Agora, se nós fôssemos ainda perdidos, fôssemos ainda sem Jesus Cristo, aí sim, todo e qualquer problema nosso era grave, porque nós temos um problema maior. O problema da condenação eterna. Condenação eterna não porque ninguém é ruim, ou porque faz isso, aquilo, ou ainda aquilo outro. Mas condenação eterna, porque nós a recebemos como herança do seu Adão. Somos todos nós descendentes de Adão, e como descendentes de Adão, herdemos o inferno eterno. E aí é um grande problema. Jesus diz que lá é um lugar onde haverá fogo. Diz que é um lugar onde o germe, a carne, não se acaba, nem o fogo se apaga. Diz que é um lugar de choro e ranger de dentes. Diz também que é um lugar preparado para o diabo e seus anjos. Então, quem está indo para o inferno tem um grande problema, um problema eterno. Quem está indo para o céu não tem problema, tem esperança. Quem está indo para o céu não tem problema, tem esperança. Deixa eu mostrar, à luz da Bíblia, só um maravilhoso exemplo. Eu sempre cito este exemplo que se encontra em Lucas, capítulo 16, e mostra a história daquele homem rico, que vivia esplendidamente, e também daquele homem miseravelmente pobre. Aos olhos humanos, quem era que tinha problema? O mendigo Lázaro. Quem é que tinha solução? O rico. E se você perguntasse a qualquer pessoa, qual dessas vidas você quer? Até eu ia dizer do rico. E acho que você também dizia isso. Se formos honestos conosco. Certo? Eu vou querer a vida do rico. Rapaz, o camarada só vestia linho púrpura. Regalava-se esplendidamente. Estava farto de tudo. Quem não queria? Mas aquele homem tinha um problema e ele não sabia. Aquele homem tinha um problema e ele não sabia. Ele tinha um problema eterno. Do mesmo jeito que ele teve em abundância, ele se regalou de tudo que quis na terra, ele está sofrendo na eternidade. Quando nós falamos dessa história, mesmo nós que estamos falando, e aqueles que nos escutam, por estarmos muito atrelados às coisas da terra, nós pensamos que aquela história acabou. Não. Lázaro continua sendo
consolado. Lázaro continua sendo cuidado por Deus. Lázaro continua gozando os benefícios da salvação e continuará eternamente. Da mesma forma, aquele homem que era naquele momento atormentado, continua sendo atormentado, de lá até agora nunca parou de ser atormentado, e continuará sendo atormentado eternamente. Ele tinha um problema. Ele não tinha esperança. Lázaro, o pobre Lázaro, o mendigo Lázaro, o cheio de chagas Lázaro, tem muito sofrimento, mas tinha esperança. E agora, no céu, no paraíso, na presença de Deus, ele colhe os frutos da sua esperança. E aquele rico que não tinha problemas, só tinha alegrias e prazeres, colhe o fruto da sua falta de esperança. Bom, Lázaro não foi salvo porque era pobre. É bom dizer isso. O rico não foi condenado porque era rico. No contexto final, Abraão diz a ele: tem a lei e os profetas, ouça-nos. E Cristo diz que os profetas testificam de mim. Aquele homem não quis Jesus. Lázaro quis. Uma vez alguém me perguntou: pastor, como é que Lázaro foi salvo? Por meio da lei e dos profetas que testificam de Jesus Cristo. A riqueza não condena ninguém, pobreza não salva ninguém. Quem condena é a descendência de Adão, a qual todos nós somos. E quem salva? A pessoa bendita de Jesus Cristo. Bom, irmãos, então devemos nós viver pela fé contra a esperança? Sim. Devemos nós, como o nosso pai Abraão, porque a palavra de Deus diz que nós somos benditos com o crente Abraão, nós, como o crente Abraão, devemos crer em esperança, contra a esperança. Romanos capítulo 4, versículo 18 diz: o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Abraão creu contra a esperança. Abraão creu contra a perspectiva de ser pai de alguém, pois já não mais podia ser pai de ninguém. A palavra de Deus diz que já era de corpo amortecido, e não, enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos. Abraão, enquanto homem, já estava morto. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Sara, já há muito, nesse tempo aqui, havia cessado
o costume das mulheres. Ou seja, não era mais um ventre fértil. Não produzia, não ovulava mais. Então, somando o amortecimento de Abraão com o ventre morto de Sara, Sara nessa época era uma senhorinha assim, mais ou menos, um pouquinho mais nova do que a dona Geni. Certo? Aí Abraão, um velhinho de quase 100 anos, era muito enxerimento, uma velhinha desse queria fazer filho, né? Mas fizeram. Certo? Então, a esperança estava presente na vida de Abraão. E a esperança precisa estar presente na nossa vida. Todas as dificuldades pelas quais iremos passar, devemos passar sempre motivados pela esperança. Mesmo que a situação seja humanamente impossível, devemos ter esperança. Devemos esperar sempre no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Esse texto de Salmos é um texto bem interessante para fazer parte da nossa vida. Para fazer parte da nossa vida cotidiana. É um texto que nós devemos citar quando a família está reunida. Talvez no café da manhã, ou no almoço, ou no jantar. Para que desenvolvamos em nós mesmos e na nossa família irmãos, e a nossa família, os nossos filhos, são mais importantes do que nós, ou pelo menos deve ser na nossa cabeça, porque nós somos os seus instrutores, e nós precisamos valorizar a educação bíblica dos nossos filhos, mais do que a educação secular. Nós moramos em um país que valoriza a educação secular? Nem tanto, mas valoriza. A maioria dos filhos dos membros da igreja irão fazer universidade. Mas intelectual no Brasil é sinônimo de esquerdistas ateus. Seria uma casa indesejada para os nossos filhos. Mas precisam passar por lá para sair com uma profissão. Mas a grande maioria dos acadêmicos brasileiros são inconfiáveis, porque são esquerdistas, marxistas e metidos a ateus. Assim sendo, nós precisamos fortalecer os laços de fé e esperança nos nossos filhos, dentro da nossa própria casa, contando sempre com a igreja do Senhor. Escola dominical, culto de quarta-feira, culto à noite, culto missionário, retiro, eventos mais que a igreja promove, para fortalecer a fé e a esperança dos meninos. E nisso devemos investir, gastarmos tempo, nossos recursos materiais, para que os nossos filhos possam estarem sendo cuidados dentro dessa perspectiva de fé e esperança. Porque se nós não ensinarmos os nossos filhos, quem irá ensinar? Então devemos ter muito cuidado com isso. Bom, voltando ao pai da fé, Abraão, para ele e para Sara,
era impossível a geração e a gestação de um filho. Mas Abraão tinha uma certeza, encontra-se no versículo 21. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Aquele que prometeu era poderoso para o fazer. Era poderoso para o fazer. Quem prometeu a Abraão, irmãos, foi Deus. E Abraão tinha certeza que o que ele, Deus, havia prometido, ele, Deus, e não Abraão, era poderoso para o fazer. Nossa fé, nossa esperança precisa estar em Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21, a palavra de Deus diz: e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Amados irmãos, nós não devemos esperar no homem, nós não devemos esperar no Estado, nós não devemos esperar no governo, nós não devemos esperar no clima, nós não devemos esperar no tempo, nós não devemos esperar na sociedade, nós não devemos esperar na nossa profissão, não devemos esperar no nosso salário, não devemos esperar nos nossos talentos. A nossa fé e a nossa esperança necessariamente deve estar em Deus. Amém? Nossa fé e esperança devem estar em Deus. Bom, essa aplicação prática é de suma importância para a vida de cada um e de todos de nós. Mas além disso, nós devemos estar focados na bendita esperança. Focados de que Deus estará hoje e sempre nos ajudando. De que não passaremos um minuto sequer sem o cuidado de Deus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em nenhum momento da nossa vida estaremos sem o cuidado de Deus. Em nenhum momento Deus nos abandonará. Mas além disso, há uma promessa maior que envolve a esperança. É a esperança de sermos arrebatados. É a esperança de que talvez nem cheguemos a morrer. E mais, se chegarmos a morrer, ressuscitaremos com um corpo glorioso, igual ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa esperança deve fazer parte continuamente da vida do crente, porque essa esperança nos ajuda a refrear a nossa própria carne. Essa esperança nos ajuda a nos afastarmos do pecado. Essa esperança nos faz caminharmos com o Senhor. Essa esperança nos mantém de pé. Essa esperança nos dá completa seguridade no Senhor. Irmãos, não devemos passar nem um dia da nossa vida sem esperarmos o Senhor. Verdade é que nós não devemos criar uma falsa expectativa como fazem os falsos profetas, de que ele voltará amanhã, ou de que ele voltará hoje. Não, nada disso. Mas estamos esperando o Senhor a qualquer momento. Estamos prontos esperando o Senhor. E sabe, irmãos, quando estamos prontos esperando o Senhor, nós estamos prontos e esperando o Senhor quando estamos fazendo a sua vontade. Quando estamos andando dentro da sua vontade, para a honra e glória de Deus.
Quando estamos com os olhos fitos na Bíblia, na palavra de Deus, sendo sabedores de que o nosso Deus prometeu que um dia voltará e que um dia nos levará para si mesmo, e que esse dia pode ser hoje. A palavra de Deus nos Salmos nos orienta a orarmos pela paz de Israel. E quando nós oramos pela paz de Israel, nós não oramos apenas pela paz de Israel, pela paz de Jerusalém. Quando nós oramos pela paz de Jerusalém, nós oramos pela nossa reunião com Ele. Porque a palavra de Deus diz que só haverá paz em Jerusalém quando o príncipe da paz estiver reinando sobre Jerusalém. E para que o príncipe da paz reine sobre Jerusalém, é necessário que os salvos sejam arrebatados da terra. É necessário que todos os salvos, desde o primeiro salvo até o último salvo, numa linha de tempo cronológica, lá daqueles primeiros homens criados por Deus, Adão, Eva, filhos que foram salvos, que creram. A palavra de Deus diz que Abel foi salvo por meio da fé. E mesmo depois de morto ainda fala. Abel é o primeiro homem que se tem notícia que morreu na terra. Não é assim? Então vamos colocar um marco, uma estaca aqui, um ponto. Como ele foi o primeiro que morreu. Desde Abel até a última pessoa a crer em Jesus como o único e todo suficiente Salvador, pré-trombeta, pré ao soar da trombeta. Pode ter sido a 30 segundos antes do som da trombeta, passando pelos mortos que ressuscitarão primeiro, e nós os vivos, que estivermos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados para encontrar o Senhor dos Ares. Essa esperança deve fazer parte do nosso pensar. Essa esperança deve fazer parte do nosso falar. Essa esperança deve fazer parte da nossa vida, para a honra e glória tão somente de Deus. E quem nele tem essa esperança, se purifica a si mesmo. Aquelas pessoas que vivem por essa bendita esperança, cuidam da sua vida, praticam santificação prática, são fiéis ao Senhor, andam de forma bíblica, servindo ao Senhor na sua igreja, para a honra e glória tão somente de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, creamos no Senhor, creamos nas suas escrituras, abracemos a fé, abracemos as verdades proféticas reveladas na palavra de Deus, que nos diz que um dia o Senhor voltará. E vivamos debaixo desta bendita esperança, para a honra e glória tão somente de Deus. Amém? Que Deus abençoe a cada um e todos de nós com o conhecimento da sua palavra, e estarmos cheios desta bendita esperança para a honra e glória de Deus. Amém.